E eu acho que além da questão da faixa, né, de preço, quanto você pode investir para aquilo te auxiliar no dia a dia, tem o cenário da sua casa. Você tem muitos pets, você não tem, Exato. a sua demanda é só para dar uma ajudinha ali para tirar aquele pó, Isso, né? Eu acho que tem exatamente. que. Tamanho de casa. Eu moro num apartamento menor. Meu apartamento tem mais coisas, tem mais tapete, menos tapete, quantidade de pessoas na casa, pet. Bem isso. Voltando no assunto pets, aproveitando que estamos aqui na época de final de ano, muitas promoções, festas, época de dar presente, conta pra gente direitinho como funciona essa parte do alimentador, que eu sei que muita gente deve Uhum. ter curiosidade e talvez tem gente que nunca nem ouviu falar, né? Porque a gente está contando aqui Aham. porque a gente é de tech, a gente conhece bem. Mas explica pra galera como funciona, porque eu acho uma coisa maravilhosa. Eu vou até contar o começo da história desse produto, que é legal, porque assim, e como eu falei, esse foi um produto que a gente desenvolveu pela base. Então, a base de usuários, a gente sempre se comunica muito com eles, né? E a gente percebeu que a base queria muito um alimentador. Eles queriam, na verdade, uma solução voltada para pet. E a gente começou a investigar, começar a falar com eles, entender produtos. E a gente teve essa ideia de fazer o alimentador, principalmente para o público que tem gatos. Não sei se você tem cachorro, gato. Não tem mais, Não. não quero que Ah, ela não vou entendi. falar sobre isso neste momento. Desculpa, tópico sensível. Imagina, já faz alguns anos, mas a gente nunca supera, né? Entendi. Mas em breve voltarei a ser mãe de pet. Boa. Mas quem tem gato, a gente tinha alguns casos lá no time de desenvolvimento de produto, alguns gatos têm mania de, por exemplo, acordar o dono logo pela manhã, para justamente pedir ração, tá na hora de comer. Vou trabalhar para eles, né? Porque afinal gatos estão aqui para É eles isso. que mandam na casa, Exato. claro. E aí, a gente pegou uma dessas pessoas e falou, então testa o alimentador para ver se ele vai se acostumar. Porque o que é o alimentador? Então ele é um dispositivo que você coloca lá a ração, pode ser tanto cachorro, gato, tem gente que usa até para coelho, mas em geral grãos pequenos, tem a especificação lá. Então você coloca a ração, cabe lá 4 litros de ração. Então dependendo do tamanho do pet, aquilo vai durar meses. E você programa. Então, eu quero, por exemplo, que caia, por exemplo, ração de manhã, tarde e à noite. E imagina que existe um motor com várias porções. Então, cada girada desse motor é uma porção pequena, de 20, 30 gramas. Então, você consegue dosar o quanto você vai despejar de ração. Então, ele vai comer 50 gramas pela manhã, 50 gramas no almoço e 50 gramas à noite, exemplo. Então, você consegue programar. E nos testes que a gente fez bem na fase inicial de desenvolvimento ainda, esse caso dessa pessoa que tinha, do nosso time, que tinha o gato, sim, em dias, coisa de 2, 3 dias, né? O gato já entendeu como funcionava aquilo. Quando o barulho do motor começava a girar, ele já corria pro alimentador pet, porque ele sabia que ia cair ração. Então, assim, ele já não acordava mais a pessoa. Então, parece uma coisa simples, mas, assim, de certa forma, para aquela pessoa, ela ganhou horas de sono, ela teve a certeza que o gato foi alimentado e mudou completamente a vida. E aí, ela falou, o perigo seria até eu esquecer de colocar ração no alimentador, porque você esquece de dar ração Vira pro tão bicho. automático, né? Por isso que a gente tem um sensor lá para avisar que a ração tá acabando também, pro dono não esquecer. Então é isso, a gente desenvolveu ouvindo a base, a gente desenvolveu testando justamente com usuários. Será que, por exemplo, isso aqui vai aguentar um cachorro um pouco maior? A gente resolveu testar com um Border Collie, por exemplo, com um cachorro grande, inteligente. Será que ele vai destruir? Então a gente fez um cabo reforçado, a gente colocou um fechamento de velcro, a gente colocou um modo inteligente para na hora de despejar a ração ele não apertar um botão, porque senão ele ia aprender como despejar a ração, né? Bem provável. Muito provável. A gente colocou lá, você tem que segurar um botão, apertar o outro. Tem até adulto que não consegue às vezes, né? Porque é mais difícil. E também conectado com o app. Conectado com o aplicativo. Então, assim, além de tudo isso, você tem essa notificação. Então, por exemplo, eu não estou usando o alimentador, mas se eu estivesse usando, eu teria essa notificação de que a ração foi despejada. Então, a ração acabou de ser despejada no potinho. Então, você tem essa notificação e você pode ir lá e despejar agora também. E aí, respondendo também aquela sua outra dúvida, mas e se acabar a energia, né? Como, enfim, as pessoas têm esse receio. Nesse produto, a gente desenvolveu uma bateria, uma pilha de backup. Então, você pode colocar uma pilha lá para deixar como backup. Então, assim, ele não vai gastar ela, ele vai ficar só na energia. E se por algum motivo acabou a energia em casa, eu estava fora, e bem naquele momento onde ia cair a ração, não tem problema. Ele vai despejar a ração, você vai receber a notificação, fala, olha, a ração foi despejada, e é isso, segue tudo certo. E a gente fala de ecossistema, você consegue já colocar uma câmera para ver também se ele está lá para comer, já vira um grande Big Brother, né? Exatamente, você já começa a ver ele despejando a ração, você já vê se ele está comendo, garante Você que o fala aplicativo... com ele também pela Você câmera. fala, exatamente, tem esse áudio bidirecional, e agora tem inteligência artificial que te diz se ele comeu mesmo, você não precisa ficar o dia todo olhando na câmera, né? Ia falar um pouco sobre isso, sobre inteligência artificial, Uhum. que é o grande tema, né, dos próximos anos, apesar de não ser nenhuma novidade, você que vem aí da área de produtos há muito tempo, né, com celulares e afins, a gente sabe que agora teve essa mudança de reforçar a inteligência artificial como marketing para talvez facilitar o entendimento das pessoas, do grande público. E como isso está aliado à casa conectada? Você já deu aqui algum exemplo, claro, mas eu queria entender você como uma pessoa que trabalha na parte de gestão, de desenvolvimento de produtos especificamente, como você enxerga esse advento da inteligência artificial?
acho que assim, ela traz, vamos pegar um advento inicial, né? Quando a gente falava talvez 1 ano, 2 anos atrás, quando a gente ainda estava muito no início, né? A gente sabia que ela ia revolucionar. Então, assim, acho que ela já começou a revolucionar talvez de uma maneira mais não transparente ao usuário, mas lá no início, talvez no desenvolvimento, no código base, naquela parte mais inteligente, já começou a entrar muita inteligência artificial realmente para melhorar os códigos, para trazer mais segurança, para testar coisas, ela já começa a entrar em todo esse desenvolvimento. Mas como eu falei, 1 ano atrás a gente ainda não tinha nada onde o usuário pudesse utilizar a inteligência artificial. Então ela realmente estava integrada em todas essas bases de desenvolvimento, onde os desenvolvedores utilizam, toda a parte de segurança, ela é utilizada para testar, para ver se existe algum risco ao usuário, mas não havia um serviço. E aí o que a gente teve em insight no começo desse ano foi integrar a inteligência artificial às câmeras, que era onde a gente via mais uso, né? Porque hoje, qual seria o produto, né? Dá pra gente pensar em outras coisas, mas a câmera é onde a gente viu o maior valor agregado imediato, que era isso, você não precisar olhar o tempo todo e melhorar o nível de detecção, né? Porque quem usa a detecção sabe que ela é importante, né? Você tem uma detecção de movimento, mas às vezes ela é simples, né? Porque se você tem, você quer detectar se alguém passou aqui, e você tem muitas pessoas passando, você vai acabar recebendo uma detecção a cada 5 segundos. Então, assim, ela perde um pouco esse senso de importância, né? Porque você está o tempo todo recebendo a notificação. Você fala, tá, como é que eu melhoro essa notificação? Então, trazendo uma inteligência artificial que consiga dizer, por exemplo, o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo, né? Eu ativei ontem lá minha inteligência artificial, e tudo que eu fui fazendo hoje, ela foi detalhando. Então, por exemplo, eu saí de manhã com a mala, porque eu fui pegar o voo. Ele falou, alguma pessoa passou aqui com a mala, ou tá chegando, ou tá saindo. Então, ele consegue perceber que eu tava com uma mala na mão e ele disse isso. Então, visualizar a imagem, efetivamente. Eu só recebo essa notificação dizendo isso. Aí, por exemplo, eu cheguei aqui e tinha uma notificação do tipo, um cachorro se alimentou. Então, assim, eu nem estava no voo, a hora que eu cheguei, eu soube que ela comeu. Aí, a hora que você clica, você abre a notificação. Então, na hora que ele percebe alguma coisa, ele meio que tira uma foto, cria esse texto, ele cria um texto amigável e tudo mais, e coloca como uma notificação. Então, eu cliquei lá e vi que 1 hora atrás ela tinha comido. Isso é muito legal porque você consegue, a gente entra num lugar que fala sobre rotinas, né? Você consegue também usar a inteligência artificial a seu favor na criação de rotinas, né? De integração, de acender a luz em determinado momento. Isso é algo que já existia, mas a gente não chamava de IA, né? Exatamente. Para pensar, Alexa, o Google Assistant, né, eles já traziam, né, um assistente virtual, né, que a gente chamava. Não era e não era uma IA, né? Então, assim, ele traz um nível de inteligência talvez um pouco direcionada a alguns recursos, né? Mas já era, né, uma IA, né? E ela vem avançando cada vez mais, né? Não era generativa, talvez, só, né? Exato, exatamente.